essa liga tecnológica, né, que veio para reformular o mundo da vela. Hoje é uma liga que conta com 12 times, 12 países, é nação versus nação, é considerada a Fórmula 1 da vela, né? Então são barcos que voam sobre as águas, barcos que chegam ali a 100 quilômetros por hora, e o Brasil é o primeiro país na América do Sul a participar desse super campeonato, né, dessa super liga, tendo como capitã, pela primeira vez também uma mulher, que é a Martine Garael, a nossa bicampeã olímpica. Então, hoje o nosso time, não só a Martine, né, mas é feito de, como eu falei, um time, uma equipe com velejadores de altíssimo nível, altíssima qualidade técnica, não só brasileiros, mas também estrangeiros. Eu convido vocês para acompanharem nas nossas redes sociais mais sobre o Mubadala Brasil CUGP time. Mas mais do que isso, pessoal, além da competitividade, né, que isso já acontece, as regatas dentro d'água, né, a Liga hoje ela promove uma liga de impacto, né, que é um pódio para o planeta. E é por isso que a gente está aqui hoje, não só por questões socioambientais, mas questões também super importantes de inclusão e aceleração no esporte. E quem lidera essa frente, né, da Impact League dentro do nosso time é a Juliana. Então não vou estender muito o que é essa liga de impacto. Hoje eu vou ser bem breve aqui, só para contar que é muito gratificante ter o Brasil correndo com os maiores do mundo, os maiores velejadores do mundo, que eu falo, campeões olímpicos, medalhistas, né, de diversas classes da vela, America's Cup, e o Brasil está ali disputando frente a frente, lado a lado com esses grandes países, né? E o Brasil também é um market share importantíssimo de marketing, de audiência, né? O Brasil hoje, ele representa, nós estamos até acima dos Estados Unidos e também, esse dado é novo, tá, Ju? E da Austrália, com relação a consumo de audiência, de nova audiência. Então, isso só mostra que o Brasil ele está chegando, ele é promissor e a gente está muito animado com essa primeira temporada. Mas voltando à Liga de Impacto, né, que aqui é esse objetivo, que é esse pódio para o planeta, a gente está com um projeto muito legal, junto com o Nas Marés, nossa parceira de propósito, que a Juliana lidera. Então, vou passar hoje a bola para ela contar um pouquinho do que é essa Superliga, do que é Nas Marés e por que estamos aqui hoje. E também agradecer imensamente os nossos convidados e também esses convidados especiais que vão fazer esse talk, é, que é que é muito gratificante a gente, como Brasil, né, contar com vocês hoje, nesse dia, nessa noite tão especial. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Mari. Bom, realmente é um prazer estar aí disputando com os melhores do mundo, não só pelo pódio na corrida, mas pelo pódio no planeta também. A gente, com o time, a gente ganhou a primeira etapa do projeto da Liga de Impacto, são 4 etapas, a gente está vivendo a segunda aqui. E o mais legal é que a gente não ganhou por ganhar, a gente ganhou porque a gente fez um projeto que gera muito impacto, né? Isso é que é muito legal. Então, queria apresentar aqui, vou me apresentar daqui a pouco, mas queria apresentar aqui também quem está com a gente no time. Então, além da Mari, que daqui a pouco vai sair voando para Nova York, então a gente não mais vai ver ela aqui. A Mateia também, que está controlando aqui as câmeras todas. Temos também Marta Rocha, que não pôde estar presente na outra vez. Na verdade, estava presente, só que ela estava escondidinha, porque tinha algumas outras necessidades para cuidar. E a Samanta, que está com uma baleia, umas baleias voando atrás dela aqui também, é, que é da Nas Marés também, e vai estar cuidando do chat, comunicando com vocês e fazendo essa colheita de perguntas ao longo do nosso talk, para no final a gente poder trazer as perguntas mais interessantes e poder conversar mais sobre elas. A gente vai abrir o microfone também no final para vocês, tá bom? Bom, como Mari falou, eu sou a Head de Impacto no time Mubadala Brasil CUGP. Além disso, eu sou a fundadora da Nas Marés, sou velejadora também e apaixonada pelo oceano e por esportes conectados à natureza, principalmente. Qualquer esporte eu gosto, mas quando está conectado à natureza, a coisa fica um pouco mais interessante para mim, tá? E aí, com isso, apresentando o time aqui, eu vou apresentar agora nossos convidados. Vou fazer uma breve apresentação bem rapidinha. Hoje com a gente tem a Ana Paula Marques, velejadora há 11 anos, com 3 títulos mundiais, não é pouca coisa não, galera. 3 títulos mundiais, campeã da classe Hansa 303, me fala se eu estiver falando errado, tá? Mas depois você pode abrir aí para falar. Nos Estados Unidos, em 2018. E hoje também é halterofilista, com levantamento de peso paralímpico. É a 8ª melhor do mundo, gente. Esses convidados, assim, realmente. Participou da última edição dos Jogos Paralímpicos em Paris 2024, é natural do Rio Grande do Sul,
mas por sinal não sente frio, porque tá ali de blusinha tranquila, eu estaria congelando no Rio Grande do Sul. E hoje reside em Brasília, porque tá em Brasília. Tá em Brasília? Tá em Brasília. Ah, tá explicado, porque Marta tá no Rio Grande do Sul cheio de casaco. Hoje reside em Brasília, na verdade já há mais de 12 anos, né, Ana? Vou apresentar aqui Léo também e a gente passa a palavra para vocês. Léo Scott, que é skatista há mais de 20 anos também, instrutor e referência em acessibilidade no esporte. Ele é criador da metodologia que usa a bengala guia das pessoas com deficiência visual na prática do skate e tem ampliado o acesso e a inclusão nas pistas por meio de uma abordagem que une técnica, sensibilidade e propósito. Não é só para pessoas com deficiência visual, mas é porque isso é bem inovador. Eles vão poder contar um pouquinho mais aí para a gente da trajetória deles. Marta, com você. Passo a bola para você. Pode iniciar as Obrigada, Ju. perguntas. Vai ser um bate-bola super fluido aqui Vamos e lá, espero que todos gostem. Por favor, vamos Martinha. lá. Obrigada, Ju. Primeiro, boa noite a todo mundo aí. Obrigada pelo tempo, né? O tempo é o nosso bem mais escasso ultimamente, né? Então, vocês estarem aqui com a gente realmente ganha muita força. Obrigada aos convidados. E antes de começar, eu queria, Juliana, muito obrigada pelo convite para eu fazer parte desse time aí nas Marés, com esse propósito tão bonito, esse projeto que está nos enchendo o coração de alegria. É, Queria começar com você, Ana, né? Uma super atleta aí, olímpica. Faltou alguma coisa antes na apresentação? Quer acrescentar alguma coisa? Agora é a hora. Então, conta pra gente um pouquinho, Ana, quais são os projetos que hoje você participa? Assim, projetos, treinamento, qual é a atividade que hoje você faz? Boa noite a todos. E obrigado pelo convite, por participar dessa live, né, para poder falar sobre o esporte em si. Os projetos que eu participei foi da Vela para Todos no Cota Mil, logo no começo, quando eu entrei na vela mesmo, né, e hoje eu faço parte do CETEF, que é uma associação para pessoas com deficiência, né, aqui de Brasília. E faço hoje a vela, né? E até competi semana passada o DF daqui de Brasília e o halterofilismo, que foi o que me levou para as Paralimpíadas em 2024. Você ainda está mantendo as duas modalidades, então, vela e halterofilismo, né? Sim, sim. O halterofilismo, E o meu treinamento. Sim. diga, desculpa. O halterofilismo, meu treinamento é durante a semana, de segunda a sexta, e a vela fica por final de semana, né? Que é o tempo que eu tenho para poder treinar, ir para a água, competir também, que como teve duas semanas seguidas agora a competição do DF, né? Foi como que eu consegui participar, por ter sido no final de semana. Ana, a nossa live de hoje é para a gente trazer diferenças, né? Esses projetos distintos que podem aproximar realidades diferentes, tá? Então, você já morou, né, gaúcha como eu, já morou em Uhum. Porto Alegre, está morando em Brasília. Você pode nos dar uma ideia, assim, de quais cidades, né? Teve alguma diferença de apoio, de oportunidades de inclusão ou oportunidades no caminho do esporte entre as duas cidades? Assim, você notou alguma diferença? Sim, porque logo que eu me tornei pessoa com deficiência em 2003, né? E eu morava no Rio Grande do Sul, quando tudo aconteceu, fiquei cadeirante e voltei a estudar, fiz curso e tal, mas não consegui emprego para pessoa com deficiência, que é muito difícil no Rio Grande do Sul. E aí eu fiquei com a aposentadoria de invalidez, né? Aí o esporte em si nunca ouvi falar, assim, no Rio Grande do Sul quando eu estava lá, não ouvia falar. Os que eu ouvi falar que tinha era basquete, mas era mais distante. Tipo, tinha uns campeonatos, Santa Catarina, Caxias do Sul, eu ficava naquela coisa, mas nunca ali em Porto Alegre, mais próximo da região ali, Alvorada, onde eu morava, tudo, não tinha, nunca soube sobre esporte paralímpico. Fiquei sabendo sobre esporte paralímpico quando eu comecei a fazer a reabilitação no Sara Kubitschek, que é aqui em Brasília. Quando eu vim, o pessoal vinha e me falava que tinha e tal. Aí, numa dessas, um atleta que é atleta paralímpico hoje do atletismo falou, até me falou assim, Ana, vem para Brasília para te fazer um esporte paralímpico, você tem muito perfil de atleta. E eu fiquei, ué, será que eu dou conta de uma coisa assim, esporte, atleta, as coisas que um pensamento, mas
em Porto Alegre eu não achava nada disso. Nunca fiquei sabendo, assim, não tinha divulgação, não tinha nada, nem ninguém, nem indicação, nada. Vindo para Brasília, foi aí que eu comecei no esporte mesmo, quando eu decidi, não, vou para Brasília e vou entrar no esporte. Aí foi aqui mesmo, que aqui tem vilas olímpicas, que eles falam, né? Em cada região do DF aqui tem várias vilas olímpicas. Essa associação que eu faço parte, o CETEF, e os clubes que apoiam a vela adaptada. Claro. Ô, Juliana, você viu que no primeiro episódio, aqui na primeira live, o Fernando falou O muito do Sara. SARA, né? Então, Eu esses ia puxar centros a de mesma coisa. reabilitação. Tanto a gente vê como uma inclusão, não basta uma fonte, né? A gente precisa de várias forças unidas aí para tocar, né? Vamos seguindo? Perfeito. Não, eu ia comentar exatamente isso, Ana, que muito interessante que o Fernando também falou na entrada no... Bom, ele já era atleta, né? Mas também falou na entrada em novos esportes a partir do Sara. E falou até que ficava correndo no corredor do Sara, não era isso? Com a cadeira e começou a ficar perigoso botar ele para correr do lado de fora, assim. E Mas a, muito a legal. vela, Fala, a fala. vela, eu comecei no SARA, aprendi lá a teoria, foi muita teoria lá, Legal. porque Brasília é muito complicado de vento, né? Quando eles me resolveram A colocar, gente sabe. quando eles me resolveram me colocar em água, no dia estava o vento muito fraco, muito. Aí era mais paciência do que velejar em si, né? Aí fui que eu senti a primeira, assim, aquela primeira sensação. Aí começaram a dar aquelas rajadas de vento, eu comecei a sentir, aí ele deixou eu pegar no leme, fazer aquelas coisas assim. Aí que eu senti, opa, é diferente, né? Aí ele disse assim, não, você faz fazer a prática com você, um pouquinho da teórica, tentar tirar o seu medo do barco, até ele virou o barco comigo dentro, para mim poder voltar para o barco sozinha, Que perder esse legal. medo também, que o povo, muito pessoa com deficiência, ele tem muito medo disso. E eu que não sabia nadar, pior ainda, né? Mas Nossa, deu tudo certo. Não, ele virou 2 vezes aí no barco, eu consegui voltar para dentro da água, dentro do barco de volta e foi tudo ok. Aí eu disse, não, é isso que eu quero para mim. Foi aí que eu comecei mesmo. Aí eu conheci o projeto lá no Cota Mil e comecei lá, em 2014. muito legal. Um ano depois da sua lesão, né? Então, da sua... Não, 10 anos. Eu fiquei 10 10 anos, anos no Rio 2013. Grande do Sul sem fazer nada. Por isso que eu decidi, não vou fazer alguma coisa da vida, porque eu tô há muito tempo parado, não tenho nada, não consigo emprego, fiz tudo que é curso, terminei a escola e não tinha realmente a cidade lá para mim. Era complicado. Aí foi que eu decidi, não, eu tenho que fazer algo. Aí o esporte foi o que apareceu na minha vida e tô até hoje. Legal. Aproveito então também para dizer que esse projeto, né, já que a gente está falando de vela aqui, aproveito para dizer que esse projeto ele tem o apoio institucional da Confederação Brasileira de Vela, que está acompanhando a gente aí, e ajudando a construir esse programa desde o primeiro dia, né, desde o primeiro momento. Todos esses talks, e ainda vai ter a clínica de vela, e ainda vai ter uma expedição. Então, esse apoio da CB Vela aí é essencial, já que a gente está falando de vela, né? Vamos incluir outros esportes, como a gente tem incluído a todos os momentos. Mas no final das contas, a gente está falando muito sobre a vela mesmo aqui. Esse é o nosso objetivo final. E é daí que a gente parte também, né? Afinal, são as velejadoras. Eu sou velejadora, Marta é velejadora e o time é um time de vela, né? Muito legal, Ana. Muito, muito massa mesmo ver como o Sara, eu estou achando muito legal isso, de como o Sara tem sido importante, né? Foi citada nas últimas lives, assim, e me impressionou também quanto tempo acabou demorando para você conseguir se encontrar. Então, o tamanho da falta que existia lá em Porto Alegre, onde você estava, né? Porto Alegre ou Rio Grande do Sul, perdão. Porto Alegre. É que não sei se a falta de divulgação, a falta de falar, de comunicação nessa parte, né? Porque lá na cidade a pessoa com deficiência ela se esconde muito, né? Eu não me escondia tanto que até o pessoal me conhecia, porque eu pegava lá, não tem onde, na minha cidade, para Porto Alegre, não tem onde adaptado. Eu aparecia muito, pegava ônibus, ia para o centro de Porto Alegre, mesmo que não fosse adaptado. Eu falava com os motoristas, me ajudavam, botar lá para dentro e bora. Aí, como eu usava aparelho na época, eles diziam, falavam de mim, né? Eles iam te falar da cadeira de roda, aquela do sorriso bonito, e ficava assim, Ai, que falando da fofos, vida que também. legal. Eu achava bacana, né? Eu até, que nem uma coisa que eu estranhei muito aqui em Brasília, que o pessoal aqui é muito seco, assim, nesse sentido, de acolher. As pessoas, eles são meio assim, mas em Rio Grande do Sul, não. Aí é bem diferente. Interessante esses dois contrastes, né? Por um lado, Sara tem a possibilidade de projeto e de inclusão Isso. mais de acessibilidade mesmo,
às atividades, por outro, o acolhimento das pessoas. Bem, bem interessante. Bom, vou passar então agora para o Léo. Léo, vamos lá, tá? Bom, o Léo, só para explicar um pouquinho mais aqui, o Léo não é uma pessoa com deficiência, mas ele trabalha com pessoas com deficiência, por isso que ele está aqui hoje, porque ele tem projetos, né, que trabalham com acessibilidade. Léo, você pode falar um pouquinho mais também sobre você, caso tenha faltado algo na nossa mini bio. Mas eu queria saber, Léo, quando você começou a trabalhar com acessibilidade no esporte e se teve alguma coisa que aconteceu na sua vida para você começar a querer trabalhar com esse propósito? Teve alguma coisa que aconteceu, algum evento, alguém que você conheceu? Então, quando e o porquê? Por favor, Léo. Boa noite, gente, tudo bom? Eu me chamo Léo Scott, tenho 32 anos. A minha descrição aqui, eu tô com uma camisa vermelha, um cabelo curto, bem normal, barba, bigode, cavanhaque, e não tem cara de moleque mais, né, eu acho. E a única correção que eu faria na mini bio é que eu também sou uma pessoa com deficiência, só que Tá certo, depende do desculpa, Léo. momento. Eu sou gago, e de vez em quando eu travo que eu não consigo nem falar alô. Mas eu estou me sentindo muito bem aqui com vocês e eu acho que não vai acontecer isso, não. Quando eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, foi quando eu conheci o meu aluno cego mais antigo. Assim, eu chamo de cego, é deficiente visual. Mas como a Ana Paula estava falando, que as pessoas não queriam falar que era uma cadeirante, então com o Nando é totalmente diferente. Desde o início eu falei assim, cara, você vamos fazer esse trabalho? Você quer mesmo? Eu vou fazer o Instagram também, vou fazer tudo, mas vai ser, vamos pesquisa aí, @skatista cego. E aí não tinha, eu falei, então é você aceita? Não, sou deficiente não, sou cego. Então beleza. Então as pessoas chegam e ficam nessa de é skatista cego, aí chama ele só de skatista. A gente fala, é cego, skatista cego. Ele aceita, ele gosta. E quando eu conheci ele, eu estava na transição de desistir de ser profissional de skate por causa do tempo mesmo. Estava já machucado, estava tendo que trabalhar, mas eu ainda tinha esperança que eu seria profissional de skate. E eu já ensinava os outros e as pessoas falavam assim para mim: pô, Léo, você tem que dar aula. Você tem que dar aula e você manda muito bem. Aí eu falei, não, cara, a última coisa que eu quero é dar aula e filmar os outros. Porque eu quero que alguém me filme e me ensine para eu conseguir ser profissional. Meu sonho é ganhar os campeonatos mundiais. Só que aí o tempo foi passando, eu aprendi a filmar, eu aprendi a dar aula. Aconteceu algumas coisas que eu tive que vir morar com a minha mãe, onde eu moro hoje. E aí eu falei, pô, e agora? Comecei numa pista de skate privada que tem aqui perto, uns amigos davam aula. Aí eu comecei a dar aula só para ter um dinheiro. Eu já gostava de dar aula e tal. Só que quando comecei a dar aula, eu pensei, não tem como eu dar aula com essas dicas genéricas. Eu vou ter que desenvolver uma forma de ensinar correta, até mesmo para as primeiras manobras. E quando eu comecei isso e aplicar em alguns alunos, eu vi pela internet o Fernando Araújo, que ainda não era skatista cego. Ele era o Nando.skateboard, que tentava filmar, editar e ainda estava tentando aprender de skate. E aí eu vi e falei, cara, trabalho numa pista de skate aqui e eu gostei muito aí do que você tenta fazer e eu quero ver como é que é. Estou desenvolvendo uma metodologia de aula de skate, você pode aparecer aqui quando quiser. E ele começou a aparecer lá. Eu percebi que se ele fosse num obstáculo, ele contava os passos e depois contava o tempo. Só que aí quando sobe no skate, muda o espaço, não é mais passo, e muda o tempo, vai de acordo com a velocidade que você descer, com o impulso que você vai pegar. E quando ele foi embora, eu falei, cara, você usa a bengala para chegar até aqui? Porque ele chegava na pista de skate sozinho. A gente tem a mesma idade, mais ou menos. Isso deve ter uns 8 anos. E ele falou, uso, pô. Eu falei, pô, então daqui pro ponto de ônibus você não consegue nem chegar no ponto de ônibus. Aí ele, não, sem bengala eu não chego nem ali no banheiro. Eu falei, então você vai ter que usar para andar de skate. Ele, não, mas aí não dá, porque eu seguro a bengala e aí eu não tenho que fazer outra coisa. Eu falei, então eu vou desenvolver um formato de você reconhecer com a bengala.
só para ele segurar a bengala e andar de skate, porque ele segurava na mão direita. A perna dele é a esquerda da frente, então ele tem que segurar na esquerda. Quando ele estiver voltando de fake, que é de costa, ele tem que trocar a bengala de mão. E eu falei isso tudo para ele. A gente vai ter que desenvolver isso, porque eu já vi que existem deficientes visuais que já andavam de skate e ficaram cegos depois. Eles usam a bengala. Eles têm as manobras, eles sabem o que é um flip, que é um skate girando, ou um ollie, que é um skate pulando, ou as combinações, eles sabem. Eles têm referência visual. Você nem sabe, nunca nem viu manobra. Nossa, que diferença, né? Com certeza. O skate é totalmente visual, até para mim, por exemplo, quando comecei a treinar para correr os campeonatos, eu comecei a tentar fazer umas manobras que eu não tinha gente aqui no Rio para ver. E aí, você vê a pessoa fazendo, é questão de minutos para você melhorar, porque a referência visual te mostra que você é capaz. E com o tempo, eu fui desenvolvendo isso, fui vendo que não ia dar mesmo para eu ser profissional pela idade e por tudo, e mesmo assim, eu achei muito mais legal eu poder ser um agente, de repente, porque eu quero ser o treinador técnico da seleção brasileira, mas enquanto isso, eu ser um agente, eu trabalhar com marcas e tal, eu vou me envolver aqui onde eu puder. Acabei me envolvendo em coisa de pista de skate, para reforma de pista. Aí terminou a reforma, foi 2 anos depois, também as coisas foram avançando, eu consegui colocar um projeto social. Eu moro no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Ia Janeiro. perguntar isso agora, ia perguntar isso agora. Onde é que você mora e onde é que acontecem seus projetos hoje, assim? Ou onde é que você faz esses trabalhos, geral? Onde você trabalha no geral? Depois eu pergunto mais específico. Tá, eu moro no Recreio dos Bandeirantes, que para quem não conhece, fica ao lado da Barra da Tijuca, assim, é um bairro de praia. Mas só que é um bairro que é misturado classe média alta com comunidade. A rua que eu moro mesmo, se você andar 50 metros, já é classe média, aqui é comunidade. Então as crianças vão para a pista de skate, que é que a pista fica ali em frente ao posto 12 do Recreio, na praia, em frente à pedra. E o que eu percebi ali foi que de 5 em 5 anos mudava a geração de skatistas. As crianças chegavam com 5 anos, com 12 elas já não estavam mais andando de skate, elas iam para a pista e perdiam a atenção com outra coisa. Que acontece lá. Então, falei, projeto social para isso e para pessoas com deficiência. Claro, eu posso atender, eu vou atender. Só que aqui não chega muito, acho que o Recreio é meio inacessível. Então, no meio de eventos e gerando conteúdo, eu acabei conhecendo o Pedrinho, através de um projeto social que tem no Morro do Turano, que é onde ele mora, que é o Favela Radical. Ele, ele chegou lá junto com esse projeto no STU, que é um campeonato mundial de skate que foi na Barra da Tijuca. Só que ele não era skatista, ele só foi com o projeto. Inclusive, a mãe dele falou comigo, ela tá online aí. A mãe dele disse para mim que perguntou para ele: vamos, Pedrinho? E ele falou: pô, mas eu vou fazer o que lá? Tem acessibilidade, pô, eles vão me receber bem, não sei o quê. E aí eu lembro que ela falou: vamos lá, o que custa, né? Já tem um transporte. Aí eles foram. Quando ele chegou, já eu e o Fernando, que é o meu aluno mais antigo, skatista cego, foram procurar ele para dizer que tinha outro deficiente visual no evento, e ele já me chamou. Eu falei: Pedrinho, tu vai conhecer o skate agora. Isso tem até vídeo desse dia. Todos os nossos encontros eu faço vídeo, a gente gera conteúdo, para que, se ele for andar de skate, ele já consiga ser, de repente, um profissional de uma visibilidade maior. Ou, se não, vai só ajudar na mobilidade. Isso já tem quase 2 anos. De 6 meses para cá, teve marcas de skate que deu skate para ele, que deu equipamento. E os pais, o pai e a mãe, levam toda semana para a gente fazer uma aula num lugar que dê para os dois chegarem. E a gente tem feito aula frequentemente durante 6 meses com o Pedrinho. Agora, assim como o Nando antes não usava bengala para andar de skate, o Pedrinho não usava bengala para andar. Então ele já tem. Eu sempre me engano, mas é 13, 14 anos. Acho Tá que é com 13, 12, eu perguntei 12, não é, Pedrinho? Pode escrever aqui no chat. Pedrinho tá no 12, chat. Eu 13, perguntei hoje para a Duda, acertei. que trabalha com eles também. Ela falou 12. Mas, Léo, deixa eu até te interromper assim.
você me trouxe você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é também sobre acessibilidade ao espaço, né, de alguma forma. Não acessibilidade só em termos para pessoas com deficiência, mas também de o quanto o espaço está disponível. Porque você falou, recreio é difícil de chegar, então eu me desloco para um lugar que é mais próximo e ele também se desloca para um lugar. Como esse espaço, né, geográfico, e a gente está falando agora de um esporte que está em terra, né? Mas na água também, como a geografia e o acesso à geografia, ou melhor, o acesso a esses espaços de esporte e lazer, são importantes para a gente poder executar projetos, para a gente poder estar em atividade, para a gente poder estar na nossa maior potência, talvez ali nesse caso do esporte, né? Muito legal isso, de você também pensar nessa acessibilidade nesse aspecto. E aí, só um parênteses também para explicar o Pedrinho. O Pedrinho, para quem viu os stories que eu falei, foi o menino que foi velejar com a gente também. Ele está aqui no chat com a mãe. E aí ele falou: Eu descobri o que significa a palavra liberdade depois que foi velejar com a gente. E aí eu falei: Tá bom, vamos fazer um projeto de acessibilidade e inclusão, então, porque é isso, faz todo sentido, assim. Então, você vê como é importante, né? Eu acho que deve ser legal também, Léo, esse material que vocês estão criando, é, apesar de ser um material visual, né? Como ele pode inspirar outras pessoas com deficiências diversas também, né? Não só para ele usar como material, talvez, de marketing futuramente, ou você, como atleta, mas para inspirar outras pessoas também, né? Que possam ter essa acessibilidade no esporte também. É, Muito, eu, muito. desculpa te interromper, eu digo pro Nando, assim, que, assim, assim como eu fiz com o Nando, eu pretendo fazer com o Pedrinho também, de ajudar ele a ter os melhores resultados. Então, eu sempre tentei orientar o Nando em tudo. Até quando for dar entrevista, de assim, qual é o seu sonho? Meu sonho é correr o X Games. Eu falei, mano, você vai correr o X Games tranquilo, se você continuar no corre. Só que o seu sonho é que novos praticantes venham a andar de skate, para que a gente consiga ter um número maior, para que um dia você tenha competidor suficiente para você ter uma categoria de deficiente visual nos X Games. Muito Então, maneiro. a ideia é incentivar, a ideia não é ganhar o primeiro lugar, a ideia é mostrar para as pessoas que é possível, principalmente para os deficientes visuais. Mas é como a Ana Paula disse, as pessoas têm muito medo. E o deficiente visual, então, tem muito, muito. Eu falo, Pedrinho, eu desafio ele, eu falo, você consegue, o skate está aí atrás de você, procura ele com a bengala, que eu não vou te falar onde está, não. E eu acabei me perdendo aqui. Não, Desculpa. tranquilo, mas legal. Eu vou, Marta, antes de passar para você, me fez duas referências. Uma foi que eu escutei o Kizu falando dele usando, né? O Kizu foi o convidado outra vez, que ele é surfista, e dele usando o remo como um certo pivô para fazer as manobras. E eu fiz essa referência da bengala de alguma forma para ajudar também a visualizar o espaço para fazer a manobra. E a outra coisa foi que o Fernando Fernandes falou que eu não me lembro quem era que não sei se também estava no Sara, mas que ele fala que algum treinador falou para ele assim, não, ter que buscar o remo lá, sei lá onde. E aí ele demorava pra caramba para chegar e aí dava a aula inteira só dessa outra pessoa tentando ir lá buscar o remo. E a mãe ficava meio frustrada, mas não, tem que ir lá conseguir buscar o remo. É a primeira parte de poder remar é poder buscar o remo, que essa autonomia é importante, né? É, Vou passar aqui de volta para Marta para a gente poder continuar com as perguntas. Depois a gente vai acrescentando aqui. Mas Mas muito bom, e achei obrigada, Pedrinho, por estar online aí com a gente também. Fala, E eu Marta. achei que vocês estão falando de representatividade, né, Léo? Esses teus alunos, eles não estão só querendo trazer mais alunos cegos para a prática do skate, né? Eles estão mostrando um caminho de possibilidades para dezenas de pessoas. Que no último episódio ali com o Fernando e com o Kizu, eu fiz uma provocação. Vocês acham que vocês são pontos fora da curva? E de fato eles são, e vocês dois também são, Ana Paula, uma baita de uma atleta, é ponto fora da curva, sim. O lance é que a gente tem muitos outros pontos fora da curva aí para aparecerem junto com a gente, né? Então fica aí como é que vamos incentivar mais pessoas? E esses projetos, Léo, como o seu, parabéns, obrigado. são uma das formas, né? Ele é uma das formas.
E o que eu achei legal também da tua fala, Léo, é além da representatividade, há uma inclusão natural, desde que, o que a Juliana disse, tenhamos acesso à prática esportiva, né? Então, ali, bem ou mal, é um esporte na terra e tem uma pista que é comunitária e é pública, né? A nossa grande, o nosso grande desafio na vela é como é que a gente vai fazer o mar que está aberto aí, olha o tamanho do mar, né, da costa brasileira, como é que vai ser mais acessível a todas as pessoas poderem praticarem, né? E, bom, Ana, eu queria começar com você aí mais uma pergunta. Eu tenho uma visão pessoal, assim, quem me conhece sabe, tenho uma filha de 13 anos que tem paralisia cerebral, e para mim, né, eu já morei no Rio de Janeiro, em Niterói, moro hoje em Porto Alegre, mas para mim na prática, a inclusão a gente ainda engatinha como sociedade, sabe? Nós temos leis, nós temos alguns projetos, nós temos aí, você na sua fala no início falou, olha, Porto Alegre eles eram muito gentis, né? Muito educados, gentis, abertos, mas Seguidores. não tinha projetos, não tinha um caminho. Brasília tem um centro de reabilitação e tal, mas pessoal mais fechado e tal. Então, eu vejo que a teoria é uma e a gente tenta, claro, mas acho que como sociedade a gente ainda engatinha. Então, queria, Léo, depois, segura aí, vai pensando, que depois voltamos para você, a mesma pergunta, mas na sua visão, Ana, o que é fundamental para a gente conseguir fazer um caminho de aproximação dos nossos mundos? Olha, eu acho que como a gente está fazendo aqui, divulgar, falar, né? Porque se não é falado, não é mostrado, como não sabia do esporte lá no Rio Grande do Sul, não via, ninguém falava, e eu não sabia. Então, eu acho que se for mostrado, for falado, né, sobre o esporte, locais de esporte acessíveis, principalmente, né, porque a acessibilidade para pessoas com deficiência é importante. Eu acho que divulgar mais sobre é importante para que todos fiquem sabendo, né? Eu acho que falta muito, muito isso. E, Ju, é um bom momento para a gente, inclusive, falar, né? Nós temos ainda algumas vagas na clínica prática desse projeto aqui, que vai dar aula de vela para pessoas PCDs, né? Então, a gente está aí, não sei se dá para colocar no chat, aí quem está no chat, acho que é a Samanta, Samanta. botar essa divulgação, né? Perfeito. Samanta, pode botar o nosso e-mail do embarque@nasmarés.com. Se vocês forem alguma pessoa com deficiência, tem que ser maior de 16, Pedrinho. Esse para você não vai dar, viu? Maior de 16 por enquanto. Então, maior de 16 anos, morador do Rio de Janeiro, PCD, ou se vocês conhecem algum PCD, nesse momento a gente só está conseguindo acolher, por enquanto, pessoas com deficiência visual e com mobilidade limitada, ou paraplégico, Reduzida, né? reduzida, obrigada, ou amputado, né? Por enquanto é o que a gente está conseguindo acolher nesse momento. Aí vocês podem entrar em contato com a gente, mas pode seguir, Marta. E, Léo, qual, na sua opinião aí, você vê a prática, o que a gente pode fazer para mudar essa configuração, a gente aproximar os nossos mundos, trabalhar realmente uma inclusão genuína? Léo, você tá no, sem som. Agora foi. Quando eu penso nisso, aí eu me pergunto aquela mesma pergunta que você fez antes. O que aconteceu para eu estar fazendo isso? Eu achei que era possível só. Eu falei, não sei se é possível, mas vou tentar. A questão do mar, né? Eu diria que não é possível. Pô, como é que eu pego as coisas físicas que ficam paradas e coloco como referência e aí, a partir daí, eu consigo fazer um reconhecimento de pista. Mas eu acho que vai da sociedade mesmo, das pessoas entenderem que tem muita coisa a ser feita, tem muita gente. Assim, é difícil, porque às vezes até a pessoa de boa intenção quer ajudar, pô, ajudar um deficiente visual na rua,
pega ele pela bengala, faz umas coisas que não pode, mas a pessoa também não é obrigada a saber disso. As pessoas têm que ir atrás de conhecimento, têm que se propor a estar fazendo aquilo. Assim como nos eventos, por exemplo, nesse evento que o Pedrinho foi, inclusive ele estava comigo e com o Nando ontem no evento do Banco do Brasil, tinha acessibilidade e tal, mas assim, tinha a parte da acessibilidade, mas sempre dá para melhorar. A maioria dos eventos de skate, até eventos grandes, você vê que a acessibilidade ela é montada para cumprir exigência, não é para funcionar de verdade. E aí, assim, amanhã, por exemplo, a gente vai gravar com um canal do skate muito famoso. São pessoas que entendem a causa e sabem que vão ajudar a gente também. Também vão ser ajudados por abordar o assunto e a gente vai realizar um trabalho junto. Mas o interesse verdadeiro é difícil, ver o interesse verdadeiro naquilo que tá Eu acho que acontecendo. Eu acho que vocês dois trouxeram pontos importantes, né? Primeiro, a comunicação, isso, né? Saber que existe para uma pessoa deficiente, saber que existe o caminho. O Léo está trazendo a parte do mundo típico, né? Ter uma vontade genuína. Você falou assim, a pessoa vai ajudar o cego e na rua e pega, né? Agarra ele pela bengala, ele não tem obrigação de saber. Eu vejo um pouquinho diferente, sabe, Léo? Eu acho que nós precisamos de uma sociedade mais humana. E ser humano nesse sentido significa querer se informar. Eu, como uma mulher típica, sem nenhuma deficiência, se eu quero ajudar alguém, eu gostaria que todos entendessem assim, ó, se eu quero te ajudar, Léo, eu vou te perguntar, como é que eu posso te ajudar? É diferente de eu querer te ajudar do jeito que eu acho que tem que te ajudar, entendeu? É completamente diferente. Marta, eu acho que isso fala muito sobre o que é de fato a diversidade, né? Se a gente amplia a diversidade, não é o que é bom para. A gente não tem que. A gente tem que falar, trate o outro como a gente quer ser tratado. Não. Trate o outro como o outro Não. precisa ser tratado, como o outro Exato. necessita ou deseja ser tratado. E aí eu tô falando, eu tô abrangendo aqui, abrir para a diversidade no geral, né? Porque no final das contas é diversidade. E você trouxe uma coisa muito interessante, Léo, que a pergunta da Marta foi. O que é preciso para aproximar, para criar mais projetos que aproximam os diferentes mundos, né? E você falou do encontro com o seu primeiro aluno. E eu falei que a gente está aqui hoje por causa do meu encontro com o Pedrinho. Óbvio que não somente, não exclusivamente, eu já tive vários contatos com outras pessoas com deficiência, mas por algum motivo, talvez porque a gente estava na vela, que é a coisa que me toca mais, na vela, na natureza, cuidando do oceano, esse encontro me tocou mais. Então, olha que interessante como a coisa se torna. Fiquei até arrepiada, gente. Como a coisa ela se propaga de um encontro com. Quantas crianças tinham nesse dia? Deviam ter 30 crianças, talvez? Não sei. De um encontro com 30 crianças, sendo uma deficiente, a gente criou um projeto, né? Não somente teve toda uma trajetória, mas surgiu um projeto para acessibilidade na vela, em que a gente vai levar agora 8 pessoas com deficiência para aprender a velejar, para estar no oceano, para aprender com o oceano. Então, como os encontros e essas pequenas inspirações, esses momentos de diversidade verdadeira, como a inclusão verdadeira faz propagar e aumentar a inclusão verdadeira, né? É Quanto que mais geram possibilidades, né? ela vai Esses encontros são expandindo. que geram possibilidades, exato. Muito legal, Exatamente. muito legal. Eu quero fazer uma Sobre, pergunta. Desculpa, fala, Léo, fala, Léo. desculpa, sobre o que a Marta tava falando antes, eu vou dar um exemplo, né? Nós, nós fomos no campeonato de skate mais famoso do mundo em São Paulo no final do ano. Eu acho até que foi no outro ano ainda, tem mais tempo. E aí a gente estava lá dentro de uma área VIP, assim, tipo, sendo servido por garçom, e tava eu, o Nando, e um outro PCD, que anda de skate e tem as pernas amputadas.
E toda vez que o garçom chegava na mesa, ele oferecia e perguntava para mim o que o Nando queria. Aí eu já olhava pro Nando, ele já virando a cara, fazendo ai. E o outro percebendo também, eu vou dar um soco nesse cara. E, gente, não, assim, eu falei a mesma coisa, eles não são obrigados a saber, porque não foi ensinado na escola, a pessoa tem que pesquisar para saber. Só que, assim, na próxima, ao invés de ficar olhando com raiva para ele, eu vou chamar ele e vou falar. Aí eu fui no canto e falei, pô, mano, você tá indo servir a gente ali, e toda vez você pergunta pro cego. Eu vou te falar que o cego, ele só não vê, mas ele ouve, ele sente. Se você encostar o copo nele, quer, tem o quê? Aí você fala, e tem que falar direto com ele, não é porque ele é cego, ou porque ele talvez surdo, ou sei lá o quê. Fala direto com a pessoa, se ela não tiver como falar. E aí o cara regalou o olho, ele entendeu, e depois ele agiu diferente. A gente estava num lugar que tinha várias pessoas com deficiência também. Então, a gente tenta, mas tem pessoas que não aceitam igual ele aceitou. O Nando, por exemplo, Claro. diz que em São Paulo o metrô é muito melhor porque tem acessibilidade. Tipo, a acessibilidade que tem é que o cara, o cara te espera na porta, te leva até lá e quando chega na estação ele te leva em algum lugar, outra pessoa te recebe no vagão que você tá. Aqui no Rio ele falou assim, pô, aí ele chega na estação, aí entra, paga tudo, aí vem um cara que ajuda. Aí ele falou assim para mim, não, pô, tu vai me ajudar a entrar aqui, vai me largar lá dentro, lá não tem ninguém para me pegar, não faz diferença. O problema vai muito mais além, né? E realmente fica, para mim ficou muito, tá ficando muito evidente essa coisa de como a exclusão gera exclusão e de como a acessibilidade gera mais acessibilidade, né? Como a coisa vai se aumentando. Propagando, né? Se não tem estrutura para acontecer as coisas não vão acontecer direito. E porque isso, quando a gente não tem essa diversidade, a nossa diversidade de compreensão de mundo, o nosso horizonte fica curto. Falando agora de vela, né? Se a gente não tem a diversidade para ampliar a forma como a gente percebe o mundo, não vai ampliar, vai ficar sempre naquele espaço de entendimento que a gente tem, né? E não sei, isso está ficando muito claro para mim, sabe? E que a Mas, gente, Ju, de fato, por favor. não temos a visão, né? A gente não consegue conceber a, a realidade de outra pessoa, né? Eu consigo conceber a minha realidade, mas, mas eu acho que é como o Léo falou, não se ensina na escola. É que a gente está precisando de mais humanismo mesmo, né? Não, eu não consigo conceber a realidade do outro, mas como é que eu posso ser sensível em tentar, né, tentar entender? Como é que eu posso te ajudar? Ó, isso aqui tá. Me desculpa se eu estou errada, me desculpa, né? Mas como é que eu posso? Isso é uma partir à vontade de quem pode fazer alguma coisa para mudar, né? Então, eu acho que o grande lance da inclusão é que ela mexe com várias esferas. A gente está falando aqui de coisas que a gente não vai conseguir sozinho, né? A gente está aqui numa live com 36 pessoas, né? Abençoadas e interessados no assunto. E como é que a gente vai fazer isso chegar em mais pessoas, em mais ouvidos, né? Como a Ana falou, como é que a gente vai fazer essa notícia se propagar? E aí o grande desafio da gente ter esses apoios, o apoio institucional da CBVela, que é extremamente importante, o apoio do próprio time, né, Juliana? Você Perfeito. é a grande idealizadora desse projeto, mas tem um time por trás apoiando, senão não ia acontecer. Não, Então, não como é que a aconteceria, gente vai perfeito. fazer isso? Exato. E tem uma coisa que uma participante colocou aqui, que é a Paula Poncioni, no caso, a minha mãe. Ela trabalha com políticas públicas. Sempre trabalhou, na verdade. E ela falou políticas públicas, né? E me veio Exato. muito o caso de na, na Holanda, me veio isso assim, o governo lá trabalha muito com pessoas em situação de vulnerabilidade relacionadas a drogas, etc. Mas eles usam a política pública para falar sobre isso abertamente e todo mundo saber sobre isso e saber lidar com isso. E eu acho que é um pouco isso o papel da política pública, né? Então, fazer a inclusão ser mais possível, né? Através da acessibilidade, como a Ana Exato. falou, dos espaços,
E aí, a partir disso, também fazer educação. O governo também, né, também tem papel educativo real, ele tem poder sobre isso, né? E eu queria puxar agora, já que a gente está falando super aqui do esporte também, eu queria puxar de volta para os dois, e aí é para os dois também, agora é pergunta para os dois sempre, tá? Sempre não, não sei, mas agora é. Uma pergunta que a gente fez na outra vez, e que eu acho que é uma pergunta que talvez eu leve até o final, vamos ver, mas deu vontade de perguntar de novo, que é, o que o esporte significa para vocês? O que é o esporte para vocês? E o que é a natureza para vocês? Porque por mais que o skate seja em ambiente urbano, ele quase sempre é um ambiente urbano a céu aberto. Eu vi poucas pistas fechadas para competição, tanto que tem lá, fecha a competição e tal. Então, o vento, né, assim. Mas tem uma. E até o skate street, ele é totalmente no ambiente aberto ali, né? Então, eu queria saber o que o esporte significa para vocês e o que a natureza significa para vocês. Pode começar, Paula. Paula, Ana Paula, perdão. Então, como eu faço o halterofilismo e a vela, o halterofilismo hoje eu posso dizer que é o meu trabalho, né? Trabalho para isso, corto o dia de manhã, vou, treino, volto para casa. A vela, desde o começo, não agora, mas desde o começo, para mim, não digo que é lazer, é um contato com a natureza, querendo ou não. Você está em água, você tem uma vista maravilhosa, que nem ali a Ponte do Atacá, que nem aqui no Lago Paranoá, onde a gente veleja. Eu comecei próximo à Ponte do Atacá, né? Que corta a mil dá direto assim. Aí o amanhecer dali é muito bonito. Aí a gente fica lá esperando o vento chegar e vai para a água. Aí aquele sol batendo na ponte, as árvores, o ambiente em si ali, a natureza é maravilhoso. Então, acho que foi isso que me chamou mais a vela. Eu sou apaixonada, né, velejar. Eu digo assim, mesmo que eu vá para qualquer campeonato, assim, mundial principalmente, os campeonatos que são fora, né, do país, a paisagem é linda. O mar, já velejei no mar. Aqui é lago. Eu fui velejar no mar, com onda. Imagina a euforia, né? Tava até esquecendo que eu tinha que velejar, tinha campeonato, mas eu tava lá, né? Então, a- um, curtir o esporte, assim, diretamente na natureza é maravilhoso. É tudo de bom. Eu sempre recomendo, digo, vá lá e tenta. Pelo menos só para lazer, pelo menos, né? Às vezes que nem eu ia treinar, tava meio chateada, dizia pro meu técnico, hoje eu não quero treinar, hoje eu quero só velejar. Eu vou pra água. Ia sozinha, e ficava, ia até a ponte, voltava, e voltava outra pessoa, sabe? Conversava comigo mesmo, olhava para o lado, ouvia o passarinho, peixe pulando quase dentro do barco. Então, é um contato muito bom. Muito legal. Eu também, esse projeto, ele surge é, não só desse contato com o Pedrinho, etc., mas daquilo que a gente acredita nas marés como o que de fato é o velejar, que é se encantar com a natureza, é ter essa conexão com a natureza e se encantar. Depois, se quer competir, beleza, eu já fui competidora também, mas a gente precisa se encantar, né? Se encantar e se conectar, se relacionar com esse ambiente. Muito legal você trazer isso, porque no final das contas você está trazendo exatamente aquilo que a gente também acredita, assim. Então é legal que não é só uma frase nossa, mas que, né, outras pessoas compartilhem. Pode falar, Ana. E é perfeito, porque a próxima live aí, que é quinta-feira, né? Vai vir um convidado que é o Miguel Óleo, que ele tem um projeto aí de ensino à vela para pessoas especiais, e ele fala exatamente isso. O que é o velejar? Ah, é só timonear? Ah, é só fazer regata? Exatamente. Então ele vai trazer esse exato conceito, né? Porque a gente tem que, o pessoal da vela, vamos ampliar o que é velejar, né? De fato, qual é a raiz do velejar? Muito bom, muito bom. Léo, você, o que é o esporte para você e o que é a natureza para você? Microfone desligado. Agora vai. O esporte hoje, para mim, eu vejo como uma ferramenta, né? É uma ferramenta social, principalmente. Lá na primeira pergunta, você perguntou o que me motivou. Eu não. Tipo assim, o que me motivou foi falar: vou fazer isso daqui, eu quero ver esse moleque fazendo. A ideia era até fazer um pouco só e depois largar. Só que aí as coisas foram acontecendo. Ele também é uma ótima pessoa. Mas na parte do social, das pessoas que não têm deficiência e tal,
uma coisa que me tocou muito, assim, foi perceber que eu poderia ter apresentado o skate pro meu irmão, é um irmão 5 anos mais velho, e aí não tinha muito interesse também, mas eu poderia, se eu tivesse essa noção quando eu era mais novo, ter mostrado o caminho certo para ele, porque infelizmente tem um irmão hoje que insiste em fazer coisa errada e tá preso. E o que eu falava das gerações aqui, passava de geração 5 em 5 anos, de moleque, 5 anos depois, o moleque já estava com 15, estava com 12, já fazendo coisa errada. Então, isso me motiva ao social. E é o que me motiva no esporte também, né? Porque se eu fosse responder essa pessoa sem ser um instrutor, criador da metodologia, eu ia responder que o esporte, para mim, é uma frustração. Você entra num negócio que é ser profissional, já tem toda a dificuldade se você tiver com o corpo todo funcionando. E imagina, né? Aí, para mim, seria uma frustração. Mas hoje eu vejo assim, pô, seria muito egoísta se eu ficasse insistindo em querer fazer só o meu, se pô, vários profissionais de skate aí que dão aula de instrutor hoje. Então, teria chegado a profissional para ser instrutor hoje. Então, eu vejo o esporte como ferramenta mesmo, até uma ferramenta de trabalho. Hoje eu vivo disso. E, pô, não tem o que dizer. Estou muito feliz de estar aqui. Eu não esperava que um dia eu ia estar aqui falando uma atleta olímpica, tá ligado? Sinistra de verdade mesmo. Estou muito feliz. Mano. Não vou chorar porque final de semana chorou muito. A inclusão no evento foi tão maneira que o Pedrinho conseguiu subir no palco, conheceu os cantores deles favoritos lá em cima, falou com todo mundo. Então, tipo, através do skate. Não quer dizer que ele vai continuar andando ou que ele vai ser skatista para sempre ou profissional. Quer dizer que ele está começando a subir um degrau, que se ele cair andando, ele vai saber se livrar um pouco da queda, porque o skate trouxe isso. E o skate como natureza, a natureza do skate é a rua, na verdade. As pistas tentam simular os obstáculos de rua. Tanto que a gente fez as primeiras aulas na Lagoa, que é uma pista, depois a gente fez a outra na Terra do Flamengo, que é outra pista, e a partir daí a gente começou a ir para a Praça 15, que é um lugar que é a travessia de barcas, pessoal saindo do ponto, indo para a barca, um monte de gente passando, ele tem que tomar cuidado com o buraco, com as pessoas, e ele está interagindo com o poste, ele bateu no poste assim, o que é isso? É um poste. Mas nunca vi um poste dessa grossura, porque eu falei, é um poste de luz. E aí no chão, ó, se você continuar andando para cá, vai travar, porque tem pedra portuguesa. O que é pedra portuguesa? Bota a mão, é isso daqui, pedra portuguesa. E nem porque vem de Portugal, pô, aí já não sei, Pedrinho, mas eu vejo o skate como, assim, se eu tivesse que ensinar outra coisa, se eu tivesse que ensinar orientação e mobilidade para a pessoa andar na rua, eu não sei. Eu estou há 8 anos vendo isso para o skate, porque o skate é uma ferramenta, tipo, chama atenção e você consegue trazer as pessoas para a rua. Tem um vídeo de 3 minutos do Nando tentando uma manobra que no final ele não acertou. Esse vídeo explodiu, deu 300 mil visualizações e tem mais de 700 comentários. A maioria é assim, o que eu estou fazendo sentado? Por que eu estou desistindo? Isso é um tapa na minha cara. E aí, para mim, o esporte é isso. O skate está servindo para mim como uma forma de viver, porque eu, sem ser profissional de skate, não tenho outra perspectiva de vida. Sou técnico em informática e tal, faço outras coisas, fotógrafo, mas não é o que me deixa bem. Isso me deixa bem. Mesmo se eu semana inteira trabalhando todos os dias com isso e não ganhar dinheiro, mas ganhar o que eu ganhei no final de semana, pô. Mas, Léo, o bom é que, assim, desde a live anterior, a gente está sempre falando de reinvenção. E a gente tinha separado até uma pergunta para te fazer aqui, se você tinha um relato de o quanto de bem que faz para os seus alunos praticar o esporte, praticar o skate. E você, antes da gente perguntar, você já respondeu tudo aí, ficou tudo quase chorando aqui no seu relato, sabe? Então, é muito bonito, realmente, de novo, parabéns. Obrigado, muito obrigado. Pô, vou terminar aqui, não vai dar nem tempo de chorar, que eu vou dar uma aula agora 8h30. Boa. Pessoal, só porque tem um comentário aqui do Eduardo, que é um dos participantes que vai, um dos atletas que vão participar da clínica de vela com a gente. Ele é deficiente visual e ele falou: não estou conseguindo escrever, mas posso usar a voz para falar, para trazer algum relato. Edu, a gente vai abrir daqui a pouquinho para perguntas
e a gente vai querer te escutar. E a gente pode pedir para abrir seu microfone daqui a pouquinho, tá? Marta, e aí? Quer fazer mais uma pergunta? Estamos chegando aqui no final da nossa live para abrir para perguntas e respostas. Tem mais alguma coisa para trazer de pergunta? Não, eu acho até ótimo. Fiquei bem curiosa aí com o Edu, a pergunta, e acho que a gente pode abrir aí para o pessoal, né? Muito legal. Pessoal, então vamos lá. Chegou a nossa hora aqui de perguntas e respostas. Já são 8 horas. Agradecer mais uma vez aí as colocações dos nossos convidados, da Ana e do Léo, e abrir agora para o nosso público aí geral, quem quiser falar. Mateia, se quiser botar um videozinho do Léo, mas vamos esperar primeiro as perguntas? Se não tiver muitas, a gente bota um vídeo aí do Léo com a galera, dando as aulas. Tentar. Não tenho certeza que vai dar certo. Ah, não, tudo bem, fica tranquila. Mas queria abrir para perguntas e respostas, então. Samantha, teve alguma pergunta ao longo da live? Alguma questão que foi trazida? Cadê Sassá? As perguntas que tiveram foram sobre estar gravado, e já respondemos com link, tá? Falamos sobre como acessar o Zoom nos próximos talks, já respondemos também. De perguntas, só isso mesmo. E para os convidados, por enquanto, não. Galera, Edu, quer abrir o microfone para falar? Quer que a gente abra seu microfone? Não sei se você consegue. Tô vendo você já. Peraí, deixa eu abrir teu microfone. Mateia, pode abrir o microfone ali do Edu? iPhone Eduardo ali. Boa. Peraí, Edu. Eu não posso abrir, ele tem Não? que. Não. Ele Você tem. consegue abrir, Edu? Eu tô pedindo para unmute, mas ele tem que Vai lá. abrir. Pronto, foi, Edu. Bom, boa noite. Obrigado, gente. Eu estou tentando escrever aqui, eu estou pelo celular, mas não estou conseguindo. Bom, eu quero deixar uma pergunta para os dois. Eu sou um deficiente visual, eu sou esportista já há 30 anos, sou professor de educação física, sou montanhista, já pratiquei vários esportes, hoje eu sou montanhista, né? Tive a oportunidade de ir para a Rússia, para a África e vim agora do Aconcagua. E eu queria saber de vocês como que para vocês praticar esses esportes que é diferente. A menina ali, acho que é a Ana Paula, né? A Ana Paula, acho que ela vai para o Mundial, né? Tem outras pessoas que ela consegue competir. Já eu esqueci o nome Léo. dele, o Léo Léo, Scott. que é amigo do Nando, e meu amigo também, o Nando, conheço ele, figurinha. A E, comunidade toda se conhece. é, mas como que é para vocês praticar esses esportes que poucas pessoas com deficiência praticam? Como que é para vocês? Muito obrigado por deixar eu abrir o microfone, Juliana. Claro, Edu, um prazer. Acessibilidade, vamos lá, não consegue escrever, a gente fala, não tem problema não. Inclusive, se outras pessoas quiserem abrir o microfone também, por favor, tá? Só peço que coloquem ali no chat se possível. Se não for possível, já abre o microfone que a gente dá esse espaço. Ana e Léo, pode começar, Ana. Vou começar? Então, acho que a vela em si, hoje tem realmente aqui no Brasil muito poucos atletas que da vela adaptada, né, com deficiência, estão competindo, né? Alguns começaram agora, né, porque com o começo dos projetos ali no IAT a gente tem um da vela adaptada. Então, é poucas pessoas, né? É complicado para a gente em relação a participar de competições dentro do Brasil, né? E como são poucos, não preenche a quantidade de barco que a gente precisa, né? Muitas vezes acaba que tem que fazer mais equipes do mesmo estado, que nem aqui de Brasília mesmo. Então fica meio complicado. Mundial não, campeonatos mundiais realmente tem, graças a Deus, né? Todos os países, quase todos, já têm atletas. Então vai sempre uma equipe do Brasil quando pode e dos outros países tem é um campeonato bem acirrado assim em relação aos mundiais, campeonatos internacionais fora. Que a gente gostaria muito que fosse aqui no Brasil, que voltasse, que antes tinha bastante agora, reduziu bastante porque a vela adaptada, ela saiu das Paralimpíadas no Rio 2016, foi o último ciclo dela, né? Aí como ela saiu, aí o pessoal meio que desanimou. A gente
tentou continuar, né? Porque eu recente tinha entrado na vela e ela já, bem dizer, parecia que tinha acabado. Eu, não pode. Aí foi aí que eu persisti, os outros atletas que ainda que vieram antes de mim persistiram também. E no halterofilismo a gente tem bastante atleta no Brasil, realmente. Hoje eu sou a melhor da minha categoria no Brasil e a 8ª do mundo, né? Então, na categoria do halterofilismo tem bastante atletas do halterofilismo. Até no clube que eu tô ali tem uns 15 atletas, né? Então, no Brasil tem bastante polos, assim, que a gente pode falar que tem pessoas competindo do halterofilismo. A vela, realmente, ela tá diminuindo, que é uma pena, né? A gente está tentando puxar o pessoal, né, para experimentar a vela, que nem vocês mesmos estão fazendo aí. É assim que a gente tenta fazer aqui, né? Mas é complicado puxar o povo. É. Eu acho que tem uma coisa interessante aqui, Edu e Ana, que o Edu pratica esporte, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, Edu, que não são necessariamente de competição, né? São atividades que incluem a parte mais física, mas um pouco mais a contemplação também. E aí eu acho que a gente tem um problema na vela específica, e eu posso falar como velejadora, mas não como é, uma pessoa com deficiência, mas a gente tem uma inacessibilidade ao mar, independente de ser pessoa com deficiência ou não. Então a gente não, o acesso ao mar, não estou falando na praia, né? Tem uma diferença do que é praia e do que é mar. O acesso ao mar no Brasil, ele é muito limitado. Então tem pouquíssimas marinas públicas, rampas públicas, pier, não tem. Então, se você quisesse ter um caiaque em casa para levar para uma rampa, não tem de onde sair. Às vezes, alguns lugares têm, aí tem umas pessoas que batalham para caramba e desce ali na Praia da Urca. Agora estão começando bastante os clubes de canoa. Meu pai também é remador de canoa, está aí presente. Isso acho que está trazendo um pouco mais essa acessibilidade ao mar, mas ainda é muito limitado. Então, até para pessoas que não têm deficiência, é inacessível. Então, imagina para pessoas com deficiência, né? Acho que isso é um ponto muito delicado da nossa modalidade. Eu falando nossa como velejadora também. E tem um outro ponto. Eu acho que a vela, vou passar de novo para você, Ana. A vela também está muito presa no geral, né? Assim, de forma bem generalista, tá? Mas a gente ainda está muito presa à ideia de competição. E eu também falo isso como uma velejadora que parou de competir. E aí eu vou trazer o caso aqui de um velejador japonês. Depois vocês podem buscar. A gente pode até tentar mandar por e-mail para vocês ou botar no nosso Instagram. Um velejador japonês que deu a volta ao mundo sem parada. Ele não foi sozinho, pelo que eu entendi, eu não li a matéria completa, mas ele foi com uma pessoa, mas mesmo assim, tipo assim, dar a volta ao mundo sem parada, sendo cego ou não, é muito sinistro, né? Com alguém com você ou não, é muito sinistro, porque essa pessoa pode cair dentro d'água, você vai ficar sozinho, tem muitas questões ali. E ele fez essa volta ao mundo, e não necessariamente é a vela de competição, né? É uma outra vela que a gente está muito pouco acostumado aqui no Brasil também. Na Europa isso é mais desenvolvido, nos Estados Unidos um pouco, mas muito mais na Europa, assim. Então eu acho que Mas, Ju, isso que você está trazendo é fruto de uma antiga discussão que é nós não temos marinas públicas. E se é, não temos marinas públicas, a gente depende de clubes privados, que normalmente são caros, e, portanto, a gente não desenvolve uma cultura náutica. A gente tem uma costa enorme, mas não consegue desenvolver a cultura náutica, né? A vela normalmente é uma modalidade que passa de pai para filho, de mãe para filha, e assim vai indo, né? Então a gente não tem realmente esse acesso, né? E a gente é, está falando de novo, então, no que a tua mãe falou aqui, políticas política públicas. pública. Mãe geralmente tem razão. Ana, Mãe, só escuta voltar a para Ana mãe. aqui. Só voltar para Ana, que eu acho que ela abriu o microfone e queria trazer algum ponto, né, Ana? Não, foi mais mesmo porque ela falou em relação aos clubes, né? Que são caros, realmente, até pra gente. Se não tem um projeto social lá vinculado para pessoa com deficiência, é difícil. Não tem como acesso ao clube. Então, quando o clube abre para fazer isso, é muito bom. Que nem aqui tem regatas de clubes. Quando eles convidam a vela adaptada, todo mundo vai. Quem tem os barcos adaptados se inscreve e vão, né? E depois que a gente recebeu os barcos, que era até da Paralimpíada, estavam aí no Rio, vieram para cá, para Brasília, ficou mais fácil para puxar o povo, porque os barcos são adaptados. E o clube abriu para um projeto social. E isso foi muito bom, né? Agora basta a pessoa, né, o atleta querer vir participar. É isso que a gente tenta puxar, assim. E aí tem outro desafio que é as pessoas com deficiência também se sentirem confortáveis para
expandir atividade. seus horizontes de novo, né? Como a gente... Isso, querer. Tem gente que gosta de ir para vela não para Ah, beleza. competir, como você falou, mas pela natureza, por velejar em si, saber o que é velejar. Muitos falam, vou comprar o meu barquinho, vou adaptar o meu barquinho e vou ficar só velejando. A maioria é assim, outros não, outros começam e não, eu quero tentar competir. Mas aí eles pensam muito na parte financeira, né? Ah, mas o que vem de retorno? Aí eu tento não ser má, né, na hora de falar, mas assim, Realista. retorno, é ser realista. Retorno, a gente não tem. A gente tem a felicidade de competir e ganhar uma medalha lá no campeonato X. É isso. É isso. Claro. A gente também estava falando no início de comunicação, né? E quando a gente começou aqui a movimentar esse projeto, a gente não sabia, por exemplo, que já tinha um grupo de comunicação da Vela Adaptada, a gente não estava sabendo, né? Agora estamos sabendo, estamos procurando, né, se informar e conhecer mais, até para dar continuidade ao projeto, né? Se tudo der certo. E a Sandra Sim. falou aqui, aqui em Porto Alegre, no Yacht Clube Guaíba, tem barcos de vela adaptada. Não sabemos se tá ocorrendo atividades ali. Você O sabe alguma técnico coisa, Ana? o técnico aí desse clube que eu sabia era o Paixão. Era o Não Paixão, podia- exato. o Paixão. Aí eu não sei, eles estão com o Poli, que é adaptado, né, que é de equipe, 3 barcos aí. Eu não sei. Ele disse que iam começar o projeto porque eles receberam esses barcos. Aí se tá lançando, se eles vão lançar o projeto, se vai dar continuidade, se vai chamar atletas, eles tinham bastante atleta aí, foi reduzido, não sei por quê. Aí como logo em seguida veio a enchente aí, né, foi quando eles receberam os barcos, logo veio a enchente, aí deu essa parada aí. Aí eles disseram que iam tentar retomar de novo, mas eu não sei se vai ter continuidade, né? Porque faz tempo que a gente não fala com o pessoal aí do Ô, Paixão. Léo, Ô, Léo, tu desculpa, a gente foi naturalmente migrando um pouquinho mais para vela, justamente porque a gente já está fazendo uma brecha aí de quase que um spoiler do próximo episódio, onde a gente vai ter o Lars Grael na quinta-feira. Bom, o Lars Grael não precisamos nem apresentar, né, Juliana? É Já o nosso apresenta lá no dia um pouquinho A mais. gente apresenta lá no dia, vai cair a boca de tanto vai pesado que é falado o multicampeão e também do o Miguel Óleo, que vai estar junto com a gente. Mas aí a gente foi migrando um pouquinho aí para falar de vela, que é o próximo episódio especificamente. A gente começou falando, né, do esporte como um meio de reinvenção pessoal. Vocês estão trazendo aqui diferentes projetos, né, de vida que nos aproximam, e aí a gente vai migrando para a vela de fato, e o último episódio é já o treinamento, ou o ensino à vela, já com a Juliana Senft, que está fazendo um lindo trabalho lá nos Estados Unidos. Muito bom. Mas, Léo, se quiser trazer também como é que é essa sua vivência, né? Respondendo a pergunta do Edu aí, como é que é a vivência do esporte com poucos competidores, talvez mais como treinador aí, né, da galera, pode ser legal também. E eu vi também que alguém levantou a mão e teve uma pergunta também aqui no chat, tá, pessoal? Só para vocês saberem que eu tô de olho, a O gente vai Rodrigo, perguntar. Mas pode voltar, Léo. o Rodrigo está com a mão levantada há um tempão. Rodrigo. Obrigada. Deixa só eu responder a pergunta do Edu e aí vamos no Rodrigo. Obrigada, Mateia. Então, se for falar assim pela minha visão de quem não é PCD e tenta ajudar que a pessoa consiga, eu acho que assim, você tem que ser meio maluco de colocar uma pessoa para fazer um negócio que é perigoso, que é um esporte radical. O Pedrinho mesmo está comigo, já está fazendo aula já há uns 5 meses e ele só sabe subir no skate e andar reto. E mesmo assim ele está melhorando na última semana. É devagar mesmo. Mas a questão, igual a Ana Paula estava falando, de se não tivesse projeto social, você não ia conseguir fazer. Não é porque a vela é caro, porque é muito mais caro do que o skate. O skate também é caro. Tipo assim, uma bala pode ser cara de acordo com as situações adversas. Mas se tiver o projeto, as pessoas vão poder experimentar. Eu tinha mais coisa para falar, só que eu estou acompanhando o que vocês estão falando e é interessante. Então, eu acabei esquecendo o resto.
Tranquilo. Vai, qualquer coisa, daqui a pouco você puxa aí. Mas também vamos Tá. puxar aqui o Rodrigo e a outra pergunta também que ficou aqui no chat. Só para a galera também poder interagir um pouquinho. Então, o Rodrigo tá com a mão levantada, não estou conseguindo te ver, mas se quiser abrir o microfone para fazer pergunta. Deixa eu ver. Boa noite, a todos. Eu me chamo Rodrigo Machado, Boa sou noite, cego Rodrigo. total. Eu, tipo, recebi o Uma convite do amigo regata do Augusto. CGP. Recebi assim, tipo, o convite do amigo Augusto, mandou quase agora. Acho que eu peguei um pouco a conversa pela metade, mas eu tô aqui para agregar também. E eu vim do esporte paralímpico, fiz judô na minha vida, sou faixa verde de judô. Nadei durante 25 anos da minha vida. Fui para 2 Paralimpíadas, fui para Atenas, fui para Pequim e diversos outros campeonatos fora do Brasil. E já fiz travessia de mar aberto, 7 travessias de mar aberto por 6 ao Leme, outras diversas também, Iguaba, Iguabinha, e isso tudo com guia dentro da água. E atualmente, há 4 anos atrás, a gente iniciou tipo um projeto com o Cego Germano no Clube Moiva, que é até do cara amigo Augusto. Augusto, muito obrigado por ter presenciado um pouco dessa interação conosco. A gente remava com 5 cegos e um guia na água. Então, até final do ano passado, a gente foi campeão para Pan-Americano lá na Praia de São Francisco, em Niterói. E, assim, esporte aquático, eu adoro esporte aquático, eu tô aqui para agregar com vocês. O que eu puder estar ajudando e também tá me atualizando. E frequentemente eu dou uma remada com o cara amigo Augusto lá na praia. E para mim é sensacional essa ideia aí, tá bom, gente? Eu tomei por fora, mas o que puder contar comigo, se eu puder, eu tô aí para ajudar. Muito maneiro, Rodrigo. Obrigada, amigo Augusto. Amigo Augusto, estou entendendo que é meu pai, né? O remador. Aham. Sim, não é? A Augusto é sensacional. Muito legal. Ô, Rodrigo, se você quiser, a gente ainda tem as vagas, né, para a clínica de vela. Então, se você quiser aprender a velejar e depois fazer uma Então, expedição para avistamento de eu, baleias e eu assim, tô dentro, tá? interação, Depois eu passo meu contato para o Augusto e te repassa. Se tiver algum grupo também para mim poder estar pode deixar, me pode deixar. atualizando, eu tô dentro aí, gente, de verdade. Muito legal. Olha que maneiro, né? Olha como é que a coisa vai se expandindo, né? Rodrigo, vão ter outras lives também, outros bate-papos vão ser muito legais e bem Não, importantes sim, também, até sim. como preparação aí para a clínica de vela vai ser legal, porque na última, como a Martinha falou, no nosso último encontro a gente vai ter uma treinadora que trabalha há anos com a vela adaptada lá nos Estados Unidos. Eu até fui Muito alguns dias massa, atrás, eu fui lá na praia. Me desculpa te cortar. Eu fui até lá no Clube Botafogo fazer o remo olímpico um pouco, peguei o ergômetro um pouco, tava tentando ver como é que é, tipo, a diferença, né? Claro que tem muita diferença da canoa havaiana conhecida como muito. polinésia e do remo olímpico. Mas a vela deve ser sensacional, gente. Assim, para mim, qualquer esporte aquático que eu puder estar agregando com vocês e ajudando e também aprendendo, para mim é bom. Tô junto aí. Pode Sensacional, contar tá comigo. dentro, tá dentro. Pode contar comigo. Vamos abrir aqui também E, para o e Kleber, então. agradecido ao Augusto novamente, tá? Agradece seu pai, porque ele é sensacional também. Obrigado a ele novamente. Se não Obrigada, fosse ele, Augusto. eu não Obrigada, estava aqui. Ele pai. mandou o link quase agora. Eu cadastrei rapidinho o Zoom, falei, opa, vou entrar rapidinho. Obrigado, gente. Boa noite. Desculpa aí atrapalhar um Nada, pouco, mas obrigada, tudo bem. Rodrigo. Que bom que você está aqui com a gente. O Queria microfone. abrir aqui para o Kleber, acho que vai ser a última perguntinha aqui. Não, teve mais uma menina que falou uma coisa que eu não entendi ainda, vou abrir para ela também. Mas, Kleber, pode falar? Martinha, ok? Mais 2 perguntinhas? Sim, Ju, e lembrar a parte do sorteio, hein? Vou falar, pode deixar. O Vai, meu, Beleza. Kleber, pode, o pode meu abrir rapidinho. aqui o Eu- microfone para falar. tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá, beleza. O meu é rapidinho. Na verdade, para quem não me conhece, eu sou da Vela e agora já faço a convite da Juliana, parte da equipe Nas Marés, que é uma honra para mim, bem bacana. O Léo e a Ana Paula, eu só quero dizer uma coisa, não é nem perguntar, é agradecer a lição de vida de vocês. Isso é muito importante. E essa integração assim da vela e com o esporte fechado é, é muito importante. Então, eu me sinto até convidado a querer fazer skate, porque eu fico pensando, pô, vocês lá na vela, é, é um negócio top também, bem bacana, porque você tem a área aberta e a área fechada e elas se integram, né? Uma coisa está ligada à outra e você consegue ligar as pessoas também através disso, né? Que é muito importante. Essa do Pedrinho, então, isso aí não tem preço, o que esse cara falou, ele gerou isso tudo, né?
Então, o Léo deve se sentir muito honrado dando aula para ele, né? A Marta Rocha também, por incrível que pareça, cara, como é que eu dei aula para essa menina aí? Eu É, ia perguntar, Clever, você é, lembra que você me deu aula, hein? a culpa foi minha, né? Um pouquinho. Então, você vê, essas coisas vão interagindo, então isso é muito importante, né? Você está com pessoas como vocês aí, não tem preço para mim, e eu me sinto honrado de estar aqui, não só assistindo, como podendo interagir também de uma forma ou de outra na vela, enfim. Só que estar sentado aqui em frente a isso é demais. Então, parabéns a todo mundo aí. Eu não vou alongar, porque senão eu não paro de falar. Valeu, Ju. Obrigada, Beijo. Cleber. Obrigada. Kleber, um Fala pra... beijão. Obrigada por ter vindo. Valeu. Obrigado, Kleber. Pô, muito, muito lindas palavras, cara. É só energia para a gente continuar, né? É Léo, tá isso aí. devendo uma aula agora para o Kleber. Vambora, vambora. Só marcar o dia. Bora lá. Patrícia, eu vi aqui que o Pedrinho está querendo falar. Eu queria entender também que teve uma pessoa, deixa eu ver quem foi aqui, Alice. Faço vela adaptada em Brasília, sonho em ser bióloga marinha e queria saber do projeto Nossa Rota seria exclusivo para pessoas que moram no Rio. Não sei se o projeto Nossa Rota está querendo dizer o nosso projeto que se chama Velejando com Sentido. Se teve uma confusão de nome. Eu não conheço Nossa Rota. Não sei se o Nossa Rota é algum outro projeto. Mas vou pedir para você entrar também em contato com. Samantha, bota o nosso WhatsApp também aqui, que o pessoal pode entrar em contato direto com a gente. Qualquer coisa a gente tira dúvidas, ou no embarque@nasmarés.com. E aí vocês conseguem falar com a gente, tá? Vou ter que abrir a voz para o Pedrinho, não tem jeito, porque Pedrinho foi citado 1 milhão de vezes aqui nessa live. Vamos abrir a voz para o Pedrinho, que está com a mãe, e a gente vai encerrar depois, né? Vou fazer as últimas palavras aqui para encerrar, mas a gente vai encerrar as perguntas com a voz do Pedrinho, por favor, Pedrinho. Primeiramente, boa noite, pessoal. Então, vocês estão falando de esportes paralímpicos. Então, falando nisso, eu quero agradecer ao meu instrutor de skate, Léo, né, que me deu essa oportunidade. E eu sei que com o skate eu vou chegar em lugares que eu não esperava chegar antigamente. Eu sei que o skate vai me levar a muitas coisas e que ainda eu tenho muitas oportunidades pela frente. Então, eu gosto de esporte. É, e queria falar para qualquer pessoa: acredite, você vai conseguir. Não desista no meio do que você está fazendo. Tente chegar ao final, tente chegar ao final com confiança e perseverança. Não importa se você tá para baixo ou se você vê que nada tá dando certo para você. Siga em frente, que você pode e você vai conseguir. Então, um abraço, pessoal. Tenha uma boa noite. Muito obrigada, Pedrinho. Lindo, Pedrinho. Obrigada por tudo. Obrigada por estar aqui. Beijo. Obrigada, galera. Bom, então, com essa fala de Pedrinho, que foi uma das grandes inspirações aqui, a gente vai encerrar nosso encontro de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez aos nossos convidados, agradecer a todo mundo que está presente, agradecer a Aline, que está fazendo a nossa tradução em Libras. E agora lembrar todo mundo que a gente ainda tem as vagas para clínica, então quem quiser participar, além do Rodrigo, entre em contato com a gente pelo e-mail que eu comuniquei ou pelo WhatsApp que agora está aqui no chat. Mas para quem não consegue ler o chat, lembrando, embarque@nasmarés.com, ok? E lembrando que quem participar das lives, de pelo menos 2 lives, está concorrendo a um sorteio para participar da expedição de avistamento ou interação com, na verdade, é uma expedição em direção às Ilhas Cagarras na época de migração de baleias jubartes. Então, provavelmente a gente vai ter interação com esses e outros animais. A gente vai ter ferramentas de acessibilidade, como uma estátua que vai se tornar uma maquete, como o Edu me ensinou, de baleia jubarte, além de hidrofones para a gente poder escutar os animais. Então, vocês vão estar participando desse sorteio. E no próximo dia, né, no próximo encontro, lembrando que vai ser no dia 5/6, quinta-feira, mesmo horário, mesmo link, tá? Se quiserem chamar outras pessoas para participar, peçam, por favor, para se inscreverem através da plataforma, né, do nosso landing page, senão elas não vão participar do sorteio, tá? E como convidados teremos Lars Grael, Miguel Martinholio,
E o tema vai ser a vela como possibilidade de esporte para todos. Ok, pessoal? Então, encerramos Juliana, por aqui. Marta, por favor, quero agradecer a todo o time que está aqui, time Mubadala, time Nas Marés. Martinha, por favor, quer... Ó, bom, Matéia quer botar um videozinho aqui. Boa, vamos ver esse Matéia. vídeo. Só respondendo a Alice, ela perguntou mesmo do nosso projeto. Não é só para o pessoal do Rio de Janeiro. A gente não consegue te levar lá para o Rio de Janeiro, mas a gente consegue facilitar muitas coisas. Então, entre em Entra em contato contato. com Nas Marés que a gente consegue te ajudar a participar. Gente, eu queria dar uma ideia Por favor. que talvez, eu não sei se alguém da vela já pensou nisso, mas é quando as pessoas que entraram para falar na live, que são deficientes visuais e tal, eu queria até falar para todo mundo para ver se isso talvez seria coerente fazer. Eu tive essa ideia para fazer no skate, diferenciando obstáculos e limites das pistas com sensores. Eu acredito Ah, que isso dê para fazer. E no mar, podia fazer com boia. tem boia que fica apitando. Ah, A Juju, irado. Então já a Juju vai tem. falar disso no próximo, no último encontro, que é terça que vem. Então, por Que isso, maneiro, participem, que vocês mano. vão saber tudo. A próxima live, dia 5, galera. Quinta-feira agora, hoje é terça. Vai ser quinta-feira, 7 da noite, com o Lars e com o Miguel. E aí, na outra terça, Léo, vai ter a Juju, a Juliana Sente, e ela vai trazer todos esses conhecimentos da vela adaptada de quem tá tocando o projeto há maior tempão. E vai ser muito maneiro. Quem sabe você pega até insights para levar para o skate também. Com certeza, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Obrigado, gente. Eu tenho que sair, que eu vou dar aula. Posso me despedir? Pode, todo mundo se despedindo já. Martinha, você quer trazer mais uma palavra? Não, só agradecer a todo mundo mesmo, agradecer a presença e agradecer principalmente os dois convidados maravilhosos. Seguimos aí, nos seguimos, né? Agora conectados. Muito obrigada e até quinta-feira. Muito obrigado, gente. Tchau. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Muito boa noite. Obrigada por ficar até o final. Muito obrigada, Ana. E Eu a que Esperamos. foto, agradeço, e a agradeço foto, o convite. Juliana? Você não vai fazer a Foto, galera. Quem ficou ainda? Obrigada, Uhum. Kleber. Olha só, olha só. Vamos abrir aqui para todo mundo. Obrigada, Kleber. Para quem ainda tá, acho que quase todo mundo já saiu, não. Temos 33 pessoas ainda. Deixa eu bater umas fotinhos, Boa pessoal. noite, tchau, tchau. Peraí, Pedro. Peraí, Pedro. Vamos tirar foto. Abre a câmera aí. Aê. Mais uma. Como é que eu passo para. Acho que você que tem que passar, Mateia, para a próxima página. Eu não estou conseguindo passar aqui. Gente, eu tô perdida com o Zoom, viu? Desaprendi Zoom. Mas aqui tem a maioria das pessoas. Tá ótimo. Muito obrigada, galera. Obrigada mais uma vez ao time Mubadala Brasil CUGP. Muito obrigada ao apoio institucional da CB Vela. Obrigada a todo mundo da Nas Marés. Obrigada a todo mundo que participou. É um prazer estar construindo esse projeto com vocês. Ana, a gente se vê na água, hein? Obrigada. Ó, Ah, Felizmente olha, eu tô eu fora. não velejei no Rio ainda. Já fui no Rio, mas nunca velejei aí. Venha que a Tô gente leva para velejar. esperando um convite aí para ver se alguém me leva. Tá bom, a gente Bom? fala com você. Tá, Obrigada, Ana. beleza. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, pessoal. Muito bom, muito bom. Obrigada, Aline. Ó, Tchau. tchau. Gente, eu desaprendi Zoom total. Assim, totalmente. Fiquei Ah, tranquilo. muito bom, galera. Foi muito, muito, muito legal. Que bate-papo legal. Hum. Edu, até daqui a pouco, hein, Edu? Gente, Tchau, tchau. tchau. O Pedrinho é tão inspirador, né? O E menino, super comunicativo, ele é ótimo. o jeito como ele encerrou, né? Ele é muito. É Todo isso, mundo. ele É, show. botou a câmera na frente dele e falou assim: Eu descobri o que significa a palavra liberdade. Mas assim, com uma tranquilidade de falar uma coisa profunda como essa, assim, muito bom, muito bom. Que 13 anos? Quanto que tem? 13, acho que fez 12 ou 13. Muito bom, né? Muito bom. Obrigada, Maté, mais uma vez pelo apoio aí. Nada. Backstage. Vamos desligar aqui, eu acho, né? É, Vamos encerrar. tá. Vai. Pode Boa desligar. noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até daqui a pouco em New É, York. até Tchau. já. Tchau.